Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Precisa pegar o fone, tá? Por isso. Aham. Vocês estão me ouvindo? Tá de fone? Beleza. A gente está aqui na Arena CIT hoje, né, de transformação digital, para início das palestras do dia. Eu me chamo Camila, trabalho na CIT no marketing, tá? E estou aqui hoje para apresentar nosso primeiro convidado. O Renato Shiratsu é diretor de inovação, está na Coca-Cola, na The Coca-Cola Company desde 2012, atualmente na liderança de um time focado em desenvolver novos refrigerantes, utilizando a metodologia Lean e, ao mesmo tempo, contribuindo na digitalização da empresa. Tá? Antes disso, ele já trabalhou no mercado financeiro no banco ABM AMRO Bank e outros como marketing na Unilever. O tema da palestra hoje é Lean Digital acelerando novas ideias. Ele vem aqui falar de um case de lançamento, que eu vou deixar ele falar, mas é um case muito interessante mesmo, onde a CIT também ajudou nesse processo. Tá? Sobre esse tema e outros relacionados à transformação digital, temos muitos materiais nos nossos canais e vocês também podem acessar esses materiais via o QR Code que está nas cadeiras na frente de vocês e também no nosso stand lá, para a gente tirar dúvida, e tem também muito pessoal lá capacitado para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, Renato, por favor, seja bem-vindo e deixo aqui contigo agora a bola. Tá? Obrigado. Você não vai precisar disso. Não, vou falar com você aqui, obrigado. Bom dia, boa tarde, pessoal. Ainda não sei, né? Não começamos o almoço, mas é quase meio-dia. Já me apresentou, meu nome é Renato Shiratsu. Eu vim aqui para falar para vocês um pouco de como que a gente está fazendo diferente na Coca-Cola Company, né, na Coca-Cola Brasil. E uma das coisas que a gente está falando é sempre de testar, de aprender. Então, de novo, meio que para deixar o pessoal louco aqui também, eu vou apresentar pouco PowerPoint, porque agora o meu time lá, a gente praticamente não utiliza PowerPoint, muito mais quando vai falar com o cliente. Mas, então, o que a gente tem usado muito, que eu vou tentar fazer aqui de uma forma diferente, é utilizar o Flipchart com o que a gente chama de Kanban. Pode ficar tranquilo, eu não tenho expectativa que ninguém leia o que está escrito aqui. Tá? É muito mais para mostrar a dinâmica de como que o nosso time trabalha. Então, só para falar um pouco aqui do Kanban muito rápido, que aí depois eu começo com a palestra em si. Né? O que acontece? A gente trabalha lá dentro agora muito com a questão de tarefas. Então tem a lista de tarefas que a gente tem para fazer, o que a gente está fazendo no momento e o que já completou. Outra coisa que a gente tem é qual é o backlog de tarefas que a gente tem. Então acho que uma das coisas que eu vou tentar fazer aqui com vocês hoje é, ao longo da palestra, mais do que o PowerPoint, que a gente vai passar também, mas tem poucas telas, é mostrar aqui como que a gente faz no dia a dia, como que esse time tem trabalhado de uma forma diferente. Até porque eu vou tentar simular um pouco aqui do que o time faz, né, e estou aprendendo com eles ainda como fazer. Né, então, deixa eu só passar aqui para a próxima tela. Bom, vamos lá. Onde que tudo isso começou? Né? Acho que vocês acabaram de assistir provavelmente a palestra do Peter. A Coca-Cola foi a mesma coisa, a gente tem visto essa transformação digital que tem acontecido no mundo. E aí, deixa eu até pegar, essa aqui seria a minha primeira tarefa, né? Falar do Vale do Silício e a transformação digital. E essa aqui é uma coisa interessante, né? Qualquer um, tem várias tarefas aqui, então qualquer pessoa que tenha conhecimento pode pegar a tarefa e começar a fazer, mas vamos lá. Como é que foi? Falar sobre o Vale do Silício. Então teve um time da Coca-Cola, né, que a gente estruturou uma viagem, foi para o Vale do Silício, foi conhecer um pouco mais o que era a transformação digital que estava acontecendo por lá, né, passou por curso do Singularity University e começou a pensar em como que a gente podia fazer diferente, né, como que a gente poderia começar a trabalhar de uma forma diferente. E geralmente a pergunta que sempre aparece é, tá, uma coisa é uma empresa que ela já é digital, outra coisa é uma empresa que tem produtos físicos. E para a gente essa era a principal pergunta também, né? Como que a gente ia fazer, sendo que o que a gente tem são produtos físicos e não produtos digitais? Bom, eu vou contar ainda ao longo da apresentação para vocês. Mas então isso aqui começou e acho que essa é outra coisa importante que tem que colocar. Nada acontece de uma hora para outra, né? Tudo como ele foi mostrando ali, tem uma evolução. Inclusive quando você tem alguma coisa nova, no primeiro momento chega a parecer que
aquilo ali está patinando e de repente deslancha, né? Então a mesma coisa foi quando a gente começou a falar de Digital Transformation, a gente começou há 2 anos atrás, né? A gente começou a estruturar a área e aí agora sim está decolando a área como um todo. Então depois que eu já falei dessa tarefa, começa a ir aqui para Done. Próxima que eu quero falar com vocês, esse aqui é outro importante, é Agile versus Agilidade. Acho que uma das coisas que tem que se perguntar é, a empresa realmente quer trabalhar de forma Agile? A empresa realmente quer trabalhar com metodologia Lean? Ou ela quer mais agilidade? Ela quer trabalhar mais rápido? Né? Não que Agile não seja mais rápido, mas a pergunta aqui é, a empresa, a liderança está comprometida em realmente fazer as mudanças que são necessárias para trabalhar de forma Lean, para trabalhar de forma Agile? Não é simplesmente querer fazer o que você já fazia de uma forma mais rápida. Tá? Eu vou falar aqui ao longo da palestra sobre como apresentar, como fazer o trabalho na metade do tempo, ou até 6 vezes mais rápido, e a gente está fazendo isso dentro da Coca-Cola. Agora, é impossível pensar que você simplesmente vai pegar o que você sempre fez e fazer 6 vezes mais rápido. Isso seria pressuposto de que alguém não estava trabalhando, né? E a gente também não aumentou o time para fazer isso. Então, acho que um ponto importante é, se a gente realmente quer trabalhar com Agile, quer trabalhar com Lean, uma das coisas que a gente vai falar aqui sobre autonomia, time dedicado, tudo isso é muito importante. Não simplesmente falar assim, eu vou pegar alguns pedaços da metodologia e com isso eu vou fazer o meu time trabalhar mais rápido, vou trabalhar de forma Agile. Você pode até trabalhar mais rápido, mas não significa que você está trabalhando com a metodologia Lean. Tá? E esse aqui é importante ficar claro para todo mundo. E aí eu comecei a falar aqui da liderança, né? Liderança longo prazo e sobre começar pequeno. Eu falei pequeno, né? No começo também. Acho que esse é um ponto importante. A liderança tem que estar comprometida, porque algumas coisas que vocês vão precisar de recursos, vocês vão precisar de autonomia para tomada de decisão, de autonomia para fazer diferente do que sempre foi feito, né? Independente dos processos que vocês têm internamente. Então, a liderança tem que estar comprometida. E outra coisa que a gente vai falar muito aqui é sobre testar, errar, aprender. Então, significa que se você não está nisso pelo longo prazo, né, não vale a pena nem começar. Porque essa foi uma das coisas que a gente colocou, por exemplo, esse time que a gente colocou aqui dentro, vou falar um pouco mais para frente, mas vamos nos comprometer a pelo menos algumas entregas diferentes. Né? Porque se a gente está falando que a gente quer arriscar, o risco significa que a gente pode errar. E se a gente vai errar, né, e eu vou tomar risco, de repente a minha primeira entrega vai ser um fracasso total. Então, se a gente quer trabalhar dessa forma, a gente tem que saber que o primeiro pode ser um fracasso, o segundo pode ser um fracasso, mas como que a gente, ao longo do tempo, vai aprendendo e com isso realmente começando a entregar. Então, por isso que eu falei longo prazo. Não adianta a gente falar assim, vamos testar por 3 meses. Gente, por 3 meses não adianta. Tá? Só para deixar claro aqui, lá na Coca-Cola que a gente combinou. A gente faria isso pelo mínimo de 12 meses. Independente se estivesse dando certo ou errado, no mínimo 12 meses a gente trabalharia com esse time que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente. E outra coisa sobre começar pequeno. Começar escalando, né? Então lá na Coca-Cola também a gente começou dessa forma. A gente começou primeiro com um time para trabalhar com a metodologia Agile e eles começaram, na verdade, ainda sem 100% do que deveria ser. Começaram a aprender algumas coisas, geraram vários aprendizados, onde quando a gente foi montar o segundo time, a gente já sabia, não dá para fazer da forma como estava sendo feita. Bom, voltando aqui ao pequeno, que acho que isso é importante. Vocês estão falando sobre arriscar, sobre errar, vocês têm que saber no que vocês podem errar. Né? Então, se começar pequeno, né, se for alguma coisa que é importante para a companhia, é algo que tem que ser feito, mas caso não aconteça naquele prazo, vamos supor 3 meses que vocês estão se comprometendo, 6 meses, isso não vai quebrar a companhia. Né? É importante que aconteça, mas isso seria um fracasso que a companhia consegue suportar. Esse é o tipo de coisa que vocês podem começar. Porque se for alguma coisa onde vai pôr em risco entregar o resultado do ano, por exemplo, não vamos falar nem só de quebrar a companhia, né? Vamos falar, se for colocar em risco a entrega do resultado do ano, você não vai poder errar. Né? Porque aí vai ter aquela pressão muito grande em cima de todo mundo de que você tem que fazer a coisa certa, porque senão a empresa não entrega no ano. Então essa é outra coisa. Começar pequeno e ir escalando. E colocar uma coisa para vocês aqui.
vai aparecer sempre a oportunidade de fazer maior. E sempre vão perguntar, pô, não vale a pena fazer maior? Inclusive da alta liderança muitas vezes vai questionar, pô, já que a gente está fazendo dessa forma, todo mundo está falando que é a forma correta de se trabalhar, a gente tem visto que em outras empresas tem dado resultado, será que já não vale a pena então a gente fazendo isso aqui num patamar muito maior do que a gente estava pensando? Minha sugestão é que não, gente, porque por mais que a gente esteja fazendo, por exemplo, o time teve uma entrega, que eu vou mostrar para vocês, que foi um produto que saiu de uma forma muito rápida, a gente ainda está errando, né? Tem coisas que a gente ainda não fez da forma como gostaria. Então, quando é feito isso em escala pequena, as pessoas estão de acordo em às vezes, aceitar correr um risco maior, né? Porque você coloca ali, tá, se tudo der errado, qual que é o pior cenário possível? E aí, quando a gente vê qual que é o pior cenário possível, a gente fala, não, tudo bem, esse cenário a gente consegue suportar, né? Então, minha sugestão é comecem pequeno, mesmo que vocês tenham oportunidade de já fazer algo grande logo de cara e causar um grande impacto na companhia. Eu acho que outra coisa... Opa, passando aqui para Dani. Acho que outra coisa que vale a pena falar é o seguinte... cada empresa é uma empresa diferente, tá? Mas uma sugestão que eu vi que funcionou lá é não trabalhar com Black Ops Teams, né? Então, por exemplo, com algo totalmente debaixo do radar. Como é que foi feito lá dentro da Coca-Cola? Na verdade, a gente começou dentro do nosso processo de business plan, né? Olhando qual que ia ser o planejamento do ano seguinte, a gente viu quais eram alguns pontos que a gente precisaria endereçar. E um desses pontos, né, a gente falou assim, pô, vamos fazer ele de forma diferente, né? A gente já vinha toda aquela jornada de transformação digital que a gente estava falando. Então, era algo que faz parte do core business, né? Faz parte do que a gente teria que endereçar de qualquer forma no planejamento do próximo ano, mas a gente falou, então vamos trabalhar de uma forma diferente. Então, um ponto aqui ele faz parte do business plan, né? Ele faz parte do que a gente pretendia para 2018 e para 2019. Não é algo que está no porão, não é algo que está rodando em paralelo do sistema como um todo. Outra coisa importante que a gente fez foi o que a gente chama, junto com a CT, que eles estão dando suporte para a gente, foi rodar o A3. Né? Eu sempre peço licença para falar que é como se fosse uma espécie de design thinking, mas para entender qual era realmente o true north, né? O norte verdadeiro do que a gente queria, para deixar bem claro qual era o escopo do que a gente queria entregar com esse time. Porque, como eu falei com vocês no começo, autonomia é super importante para esse time, a agilidade é muito importante. Então, a partir do momento que você alinha qual que é realmente o escopo que você quer entregar, você ganha mais autonomia, porque até a liderança ela ganha mais confiança. Ela vai falar assim, tudo bem, eu não vou participar das decisões que estão acontecendo, mas eu sei que as decisões estão acontecendo dentro desses boundaries, né? Então, fica até mais tranquilo de você ter uma autonomia maior para tomar decisão de forma muito mais rápida. Né? E aí, com isso, a gente criou o que a gente chama de, lá em inglês, né, de Bubbles Value Stream, mas nada mais é do que uma esteira de refrigerantes. Então, o nosso escopo é qual que é como a gente começar a construir o refrigerante do futuro, mas entendendo que não é algo que a gente vai trazer agora de super disruptivo. Na verdade, o que a gente vai entregar com melhoria contínua. O que cada vez mais a gente vai melhorando no que a gente pode ir fazendo para cada vez mais entregando mais o que o consumidor está pedindo. Né? Esse aqui eu acabei falando junto, já foi outra tarefa. Bom, aí a gente começou a falar, como que a gente vai trabalhar com isso? Né? A gente precisa de um time. Esse time, que a gente falou que ele ia ser diferente, ia ser um time multifuncional. Tá? Então, quando a gente falou de um time multifuncional, não tinha ali qual era a experiência das pessoas. Tá? Então, quando a gente foi falar sobre isso, a gente não abriu vaga para, por exemplo, eu preciso de uma pessoa de marketing, eu preciso de uma pessoa de operações, eu preciso de uma pessoa da área técnica, finanças e assim por diante. Né? A gente, na verdade, falou, a gente precisa de um perfil de gente diferente. Tá? A gente quer um tipo de pessoa que seja super empreendedora, que seja super engajada, muito comprometida, que seja engajada com a parte de digital. Né? Então, tiveram vários atributos que a gente listou lá do que a gente gostaria. E aí a gente começou a montar esse time. Foi um processo totalmente diferente, até mesmo um processo de seleção, porque quando você fala dessa forma, por exemplo, a gente falou que não ia olhar para a experiência, não ia olhar para background. Então,
muita gente se inscreveu e não era, por exemplo, eliminar as pessoas por currículo, porque você não estava olhando para experiência, não estava olhando para background, então a gente realmente precisava conhecer o perfil de cada um. Então a gente fez um processo com alguns cases para entender como que era cada pessoa, tá? E aí a gente começou a montar esse time, então, que era multifuncional. Outra coisa que eu falei para vocês no começo, ele é dedicado. Ele é 100% dedicado, gente. E uma das experiências que a gente teve foi justamente essa. A primeira esteira que a gente criou dentro da empresa, essa já é a segunda que está dentro da Coca-Cola, tá? A primeira continua lá rodando. Mas ela não tinha o time 100% dedicado. Ainda era compartilhado com outras áreas. E para rodar a metodologia, que eu vou falar um pouco para vocês sobre as rotinas, a gente viu que isso atrapalhava bastante. E não só nas rotinas. Eu ainda vou citar mais um outro exemplo do porquê que o time tem que ser um time dedicado. E com isso, outra coisa é a autonomia, que eu sempre vou falar essa palavra. A autonomia é muito importante para que o time possa fazer diferente, tá? Que volta no ponto. Não adianta querer pensar que a gente vai pegar os processos que a gente tinha e fazer 6 vezes mais rápido. Vai ser diferente. Então, assim, a gente vai quebrar processo, vai ter que quebrar paradigma de coisas de como a gente trabalhava antes. Aqui eu já falei do processo, sobre as pessoas. Que mais? A esteira 2.0. Como eu estava falando para vocês, não só a dedicação, teve outra coisa que a gente viu. Quando a gente estava trabalhando com a esteira 1.0, a gente também viu a gestão do time. A pessoa que era o líder dessa esteira, ela não era necessariamente o chefe direto de todas as pessoas. Então sempre cria aquela dúvida também, tá? Mas com quem que eu trabalho, né? Com quem é a prioridade? A prioridade é dessa esteira, que a companhia como um todo está falando sobre isso, presidentes, vice-presidentes, ou é o meu dia a dia? Porque no caso também, outra coisa que a gente viu é sobre os incentivos, né? Porque se essa pessoa não é a chefe que vai fazer a avaliação no final do ano, né? Ou a chefe que vai fazer a avaliação no final do ano, quem que essa pessoa, qual que ela vai seguir? De repente ela até está adorando trabalhar com a parte da esteira, né? As tarefas da esteira, mas a pessoa que vai avaliar lá no final do ano está pedindo outra coisa, então a gente viu que isso também pode ser não é que pode ser, foi uma questão que aconteceu dentro da empresa. Então, deixando claro que a gente já é um aprendizado, né? Já é esteira 2.0. E a gente está ouvindo agora já que a gente está montando uma terceira esteira dentro da Coca-Cola Company. Então, quer dizer, lembra que eu falei para vocês de escalando? A primeira continua, nós somos a segunda, estamos criando a terceira, e eu tenho certeza que a terceira ainda vai ser melhor do que a nossa, porque eles também vieram conversar com a gente, assim como a gente foi conversar com a primeira, e estão levando aprendizados do que fazer diferente, né? Do que não fazer exatamente como a gente fez. Bom, vamos lá. Acho que uma outra coisa que a gente sempre fala aqui, né, que esse time começou a trabalhar de uma forma diferente. Deixa eu até trocar aqui. Então, peraí, não é esse aqui não. Essa aqui. Essa é outra coisa interessante quando a gente trabalha com a parte de Agile, gente. O mais importante é a gente saber quais são as tarefas que a gente tem para fazer. Tá? Então, uma das coisas que a gente sempre tenta se desvencilhar é de um cronograma. Né? Geralmente, um projeto, o que o projeto tem? Ele tem o cronograma, né? Onde você vai seguindo ali o que tem que ser feito. Aqui, na verdade, vocês viram, na verdade eu tinha até colocado mais ou menos na ordem que eu ia seguir. Agora, apresentando para vocês, qual que é a tarefa para ter um progresso realmente de fato, né, para continuar avançando, qual que é a tarefa que eu tenho que fazer? Eu pensei, não, vale mais a pena falar de rotinas aqui, pensando nesse fluxo que a gente está fazendo. Então, essa é outra parte importante também da forma diferente de trabalhar. Não é simplesmente um cronograma. Quais são as tarefas que a gente tem que fazer agora para garantir que tenha progresso hoje? Né? Não é sobre olhando todo. Né? Essa é outra parte que a gente sempre tende aprendeu a trabalhar de forma diferente, faz um cronograma e sempre tem a visão do todo. O que acaba acontecendo muitas vezes quando a gente tem essa visão do todo, a gente começa a antever problemas que vão acontecer lá na frente. E com isso que a gente faz? A gente começa a se preocupar com esses problemas que ainda não aconteceram, que existem a possibilidade de acontecer, né, tem o risco de que eles aconteçam, e aí eu não cuido das tarefas que eu tenho que fazer hoje. E aí o que significa? De repente eu passo 1 semana, 2 semanas, 1 mês trabalhando para resolver aquele possível problema que eu vou ter lá na frente, e eu passei 1 mês inteiro sem ter progresso nenhum. Né? Aí você vai medir, pô, o que mudou desse mês para o mês passado? Agora o risco de ter aquele problema é menor, mas de fato mesmo
o projeto continua exatamente onde ele estava um mês atrás. Então acho que essa é outra parte importante quando a gente trabalha com a metodologia, é entender isso. Quais são as tarefas necessárias para garantir que a gente andou, a gente deu um passo adiante, né? Então vamos lá. Uma das coisas que eu vou falar aqui são sobre as rotinas, tá? E aí pegando aqui um pouco da tela, só para mostrar para vocês, né? Então, pegar as fotos mais ali. A gente não trabalha com PowerPoint, como eu estava falando para vocês. Então, sempre que a gente vai apresentar para qualquer pessoa, a gente apresenta no que a gente chama ali do Situation Wall, que é essa parede que vocês já devem ter visto em vários lugares, cheias de post-its, né, e com algumas figuras. Ali no canto, vocês conseguem ver, é o Kanban que a gente tem, né, que é colocando as tarefas que a gente tem para fazer, quais são as tarefas que a gente está fazendo no momento e o que a gente já completou. Ali já está um Kanban um pouco maior do que esse, né, que eu não coloquei aqui, mas também tem os que a gente chama de blocos e o que a gente chama de riscos. Mas vamos começar, lembra que eu falei para vocês, né? Começa pequeno e vai expandindo. Então vamos começar por esse Kanban, mas lembrando que você pode evoluir também. Tem outras colunas que a gente pode colocar aqui para facilitar o nosso trabalho. Então, sobre as nossas rotinas, como é que a gente fez? Lembra quando eu falei para vocês que a gente se comprometeu a no mínimo 12 meses, né? Cadê? Deixa eu ver. É esse mesmo, desculpa. Que a gente se comprometeu a 12 meses com essa esteira. Deixa eu só ver aqui. Pedir desculpa pelo slide, vocês podem ver, como eu falei, a gente não trabalha mais com slide, então, né, tá super bonito, super bem feito aqui o slide. Mas, então o que a gente fez? Primeira coisa que a gente fez junto com a CIT durante o A3 é definir qual que era o summit, né? Qual que era o pico da montanha. Se a gente pensar que a gente vai, a nossa jornada é escalar uma montanha, né? O que tem lá no pico? O que tem no summit dessa montanha? E aí a gente colocou alguns objetivos que a gente queria para esses 12 meses, né? A gente colocou 2 objetivos de negócio, a gente colocou 2 objetivos com foco no consumidor e a gente colocou 2 objetivos sobre agilidade e aprendizado. Então, no final de 12 meses, o que a gente quer são esses 3 blocos aí que são 6 métricas diferentes que a gente decidiu se medir, né? Então, isso ajuda para quê? Lembra que eu falei para vocês sobre para a liderança estar mais confortável? Se a gente estiver fazendo algo que caminhe na direção desse summit, né, na direção do pico da montanha, a gente está dentro do que a gente deveria estar fazendo. Para isso, como que a gente fez? Também, lembra que eu falei, né, não adianta ficar se preocupando com o que a gente quer atingir em 12 meses, porque senão eu vou voltar naquele do cronograma que eu acabei de falar para vocês. Então a gente se divide também em camps, tá? Camps são ciclos que a gente roda. No nosso caso, a gente está rodando com ciclos de 3 meses, tá? Então a gente está falando que quais são os objetivos que daqui a 3 meses eu quero atingir e que atingindo esses objetivos, eu estou um pouco mais próximo do summit ou do pico da montanha do que eu estava antes de começar a nossa jornada. Né? Então a gente colocou ali alguns objetivos, né? Obviamente muitos deles ligados com o consumidor, ligados com o aprendizado, né? Por quê? A gente ainda está começando, então assim, resultados de negócio não está agora ainda no nosso foco. Então o principal no primeiro camp, no primeiro ciclo, foi sobre parte do consumidor, entender mais o consumidor e sobre agilidade. Mas já pensando no negócio, obviamente a gente já teve um lançamento, né? Essa foi outra coisa que a gente deixou bem claro. A gente, todo ciclo, traria uma solução para o consumidor, né? Seja uma solução física, seja uma solução digital. Idealmente uma solução que integre os dois, né? Físico mais digital. Então trimestralmente a gente roda, a gente planeja esses próximos 3 meses. Na verdade, o primeiro camp a gente já acabou e já teve a entrega, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Agora a gente já está no segundo camp. Então, quer dizer, a gente já está um pouco mais próximo do pico da montanha, né, daqueles objetivos que a gente colocou para 12 meses. Então, a gente já está praticamente terminando o segundo ciclo, né? Final desse mês a gente acaba esse segundo ciclo. Que mais? Gemba mensal, tá? E aí eu vou voltar uma foto aqui, eu vou voltar o slide, só para vocês poderem ver a foto. Nessa foto aqui é exatamente a foto de uma Gemba. Acho que a maioria das pessoas aqui tem reuniões de aprovação ou gate meetings do processo, né? Onde todo mundo prepara um material, tem que ter um super backup, porque você tem que levar N cenários do que é possível e do que não é possível para a liderança aprovar, né? Seja diretoria, seja vice-presidência, depende de cada empresa. Aqui a gente faz um pouco diferente,
que é muito baseado na metodologia Lean, né? Então, a liderança vem até a gente. Então, o Gemba acontece, na verdade, não na sala dos vice-presidentes ou do presidente, mas sim no local de trabalho desse time. E literalmente no local de trabalho. Aquela mesa que vocês estão vendo na foto de baixo, estão vendo a mesa quadrada ali, é onde o time trabalha. Eu vou até falar um pouco mais dessa mesa depois, porque tem várias coisas que acontecem que são ganhos que às vezes passam desapercebidos para até quem está dentro do time mesmo. Então aí tem a Gemba mensal. Na Gemba o que a gente faz? Na verdade a gente não pega aprovação, então não é uma gate meeting. A Gemba nada mais é do que a gente chama as pessoas da liderança e outras pessoas também para mostrar o que a gente está fazendo ali, o que a gente fez no último mês, né, o que a gente está fazendo agora e o que a gente pretende fazer logo em seguida. E principalmente é falar para eles quais são os bloqueios que a gente está sofrendo, né? O que a gente não está conseguindo progredir. Para quê? Para pegar então a experiência da liderança, né, e ajudar a gente a pensar de uma forma diferente, para eles darem inputs em como a gente pode fazer. Então, em nenhum momento ali a gente está buscando a aprovação né, a gente vai pelo cenário A ou vai pelo cenário B, e acho que essa foi uma parte bem importante que foi feito de conscientização da liderança, onde quando eles chegam dando input, eles não chegam ali falando para a gente, tem que fazer isso. Não, a minha sugestão é essa daqui, mas vocês fazem o que vocês quiserem. E assim, pode parecer, tá bom, ele falou dessa forma, mas já falou com a sugestão. Não, mas tanto a primeira esteira quanto a nossa esteira já tomou diversas vezes caminhos diferentes do que era a sugestão, né? E o time e a liderança está super on board com isso. Então assim, tem coisas que a gente só vai ter certeza conforme, né, vai fazendo. Então você poderia falar assim, mas você deveria ter seguido o que foi proposto. Não, é um risco que todo mundo tem que tomar. Quando a gente fala de tomar risco, todo mundo, se é algo novo, né? Todo mundo tem que ir tomando riscos. E outra coisa que acaba acontecendo como não é uma questão de aprovação, a gente às vezes acaba até recebendo da própria liderança sugestões diferentes, né? Então o que até facilita essa questão. Não teve alguém que falou tem que ir por aqui pela esquerda ou pela direita. Não, teve um que falou pela esquerda ou pela direita e aí o time pode decidir o que fazer, né? Que mais? A planning e a review. Essas daqui são quinzenais. Né? Deixa eu voltar para lá, depois eu volto de novo aqui. Só um minutinho, gente. Bom, quinzenalmente, o que a gente faz? A gente tem uma reunião que a gente chama de planejamento. Nessa reunião, como a gente não tem um cronograma de tudo que vai ser feito para o projeto, a gente planeja quais são as tarefas necessárias para fazer nos próximos 15 dias. E a primeira coisa que acontece, gente, e tem acontecido com a gente até hoje, a gente tem aprendizado, tá? Então, a gente está em transição e é uma jornada longa. A gente coloca muita coisa aqui no To-Do que a gente não vai conseguir fazer. Então, por exemplo, acho que se não me engano, na primeira quinzena, a gente fez 30% do que a gente tinha se proposto a fazer naqueles 15 dias. E a gente descobriu que não ia dar para fazer tudo o que a gente queria. Agora a gente está crescendo. Se não me engano, a gente já está mais próximo de 70% do que a gente promete que vai fazer nos próximos 15 dias. Mas tudo isso ainda é um aprendizado, né? Entender o quanto que a gente de fato consegue fazer. Até porque o time ele tem a responsabilidade de fazer acontecer, mas a gente está dentro de uma corporação. Então tem algumas coisas que ainda são feitas fora do time. Então a gente também tem que lidar com outras áreas que não necessariamente estão trabalhando com a metodologia Lean de forma agile. Né? Então a gente está aprendendo com isso e a gente faz uma revisão também de como fazer de forma diferente, né? Porque como eu acabei de falar para vocês, eu acho que esse é um ponto importante, esse time, como eu coloquei para vocês, ele é multifuncional. Só que, por exemplo, eu não tenho uma pessoa de área técnica, né? Não tenho uma pessoa de desenvolvimento lá. Só que a gente decidiu que a gente ia lançar um produto físico. Para lançar uma nova fórmula, eu preciso de alguém que tenha conhecimento técnico, né? Então, o que a gente deixou muito claro para esse time as tarefas são responsabilidade do time. Como a gente vai fazer é outra coisa. Então, pode ser com o suporte interno da área técnica interna, ou pode ser de alguma outra forma que o time decida conseguir essas informações ou cumprir essas tarefas. Tá? Então, acho que aqui, essa é outra coisa que, quando eu falei do time, que eu acabei não mencionando. A gente tem que realmente ter a responsabilidade de fazer acontecer. E aqui, para mim, sempre quando a gente fala de uma multinacional e que ela é engessada, eu acho que trabalhando da forma como a gente trabalha, na verdade a gente tem o melhor dos dois mundos. Tá? A gente tem uma startup dentro da Coca-Cola
e a gente ainda tem toda a área de suporte da Coca-Cola, todas as áreas, todo o conhecimento que a Coca-Cola tem para ajudar a gente. Então imagina que é um time que está começando ali como se fosse uma startup, está criando um produto novo, tanto físico quanto digital, mas tem muita coisa que qualquer startup precisa de ajuda para seguir progredindo. O que a gente tem? Um andar para cima, um andar para baixo. A gente tem uma área que é justamente especialista naquele tipo de coisa, de problema. Então eu vejo como o melhor dos mundos, ser uma startup dentro de uma grande corporação como a Coca-Cola Company. E outra coisa que é importante de rotina são sobre as dailies. Tá? As dailies são outra coisa que a gente teve que aprender a fazer. Tá? Que parece, conceitualmente, ela é muito simples. Né? Conceitualmente, a daily, o que ela é? É todo dia de manhã, né, logo que a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é falar o que a gente fez no dia anterior, né, quais são as tarefas que a gente cumpriu, todo mundo em volta daquela mesa que eu falei para vocês. Né? Deixa eu voltar aqui, daquela mesa ali, todo mundo de pé, e falar o que a gente vai fazer no dia, naquele dia. Né? E aí a gente começou muitas vezes falando, cada um falava, eu vou fazer A, B, C, D, né, e falava com uma palavra, ou falava de forma muito rápido, e o próprio time falava assim, interessante, mas não estava sendo, vamos colocar assim, super proveitoso. Né? A gente chegava até a se questionar, vale a pena mesmo ter a daily ou não vale a pena ter essa reunião todo dia de manhã, porque a gente gasta ali em torno de 15, 20 minutos para fazer essa reunião, não poderíamos estar fazendo outra coisa. Só que aí a gente, né, também junto de novo, que eu brinco que o pessoal da CIT ajudou muita gente, eles como se fossem aquele personal trainer que estão ali. Em teoria você sabe o que você tem que fazer, mas se não tiver alguém ali falando exatamente, né, qual é a hora certa de respirar na hora de fazer exercício, qual é a velocidade que você tem que fazer, a gente sempre acaba fazendo errado. Então foram ajudando a gente a o que de fato precisaria fazer. E uma das coisas que a gente teve, aconselhar a gente a fazer, detalhe um pouquinho mais o que são essas tarefas que vocês fizeram ontem e o que são essas tarefas que vocês fizeram hoje. Primeira reação nossa, de todo mundo, né, foi, pô, mas eu já acho que eu estou perdendo tempo com o tempo que eu estou gastando agora. Vai valer a pena eu gastar mais tempo, vou detalhar mais, vou perder mais tempo. Então vai passar a demorar 25, 30 minutos para falar exatamente o que eu já vinha falando antes. Mas a gente falou, tá bom, né? Uma das coisas que a gente fala é confia no processo, porque a gente não conhece o processo, né? A gente está aprendendo, a gente está em transição. Então vamos testar, vamos ver se realmente faz a diferença. E aí a gente começou a fazer a dele um pouco diferente, né? Detalhando um pouco mais, explicando. E aí, um exemplo bem simples, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu tenho que me preocupar com... hoje eu vou fazer o plano de lançamento de IaaS. IaaS é esse produto aqui que a gente lançou, tá? No primeiro ciclo. Só que na hora que você fala fazer o plano de lançamento de IaaS, pode ser tanta coisa que ninguém nem se engaja e nem fala eu posso te ajudar ou não posso te ajudar, assim por diante. Mas aí que a gente começou a detalhar foi, em vez de falar uma tarefa gigantesca, a gente começou a falar, não, o que eu vou fazer hoje é desenhar quais são as lojas-alvo nas que eu vou lançar na primeira semana o produto, né? Vou escolher quais são as imagens que eu vou colocar na mídia social no primeira quinzena de lançamento. Quando a gente começou a entrar mais nesse tipo de detalhe, né, então não vou trabalhar no plano de lançamento, mas exatamente o que a gente ia fazer começou a ser muito mais proveitoso. Por quê? Primeiro que esse time é multifuncional. E aí tinha gente que falava assim, eu vou ter que falar com um time de press release. Então, já vamos falar em conjunto, ou já passa a tarefa, né? Às vezes eram tarefas que duas pessoas estavam fazendo, uma única podia fazer de forma mais rápida. Ou, às vezes ela podia falar assim, eu já fiz isso no passado e eu tenho aqui um guide para te ajudar a isso. Teve várias ocasiões que a gente começou a falar assim, nisso daí eu preciso estar envolvido porque vai impactar no que eu vou fazer depois, né? Então, por exemplo, tinha alguém ali que estava responsável por comprar mídia. Então, eu preciso saber quanto de mídia eu preciso comprar ou não preciso comprar. E assim, começou realmente a ajudar muito mais. Né? E aí agora o time vê muito mais valor na daily, entrando mais no detalhe do que falando eu vou me preocupar com o plano de lançamento. Tá? Falando agora aqui um pouco do dia a dia. Como eu falei para vocês, né? Nosso time ele ainda está em transição. Então uma das coisas que a gente sempre fala quando está falando de Agile é sobre versão 1.0, versão 2.0 e assim por diante. Na Coca-Cola isso foi uma coisa
bem difícil de implementar quando a gente sempre usou a palavra perfeita, né? Então, quando você escuta, lá internamente, o que a gente fala é a Coca-Cola perfeita, qual que é a forma de servir perfeitamente a Coca-Cola, né? Tudo que você... Na cultura da Coca-Cola, a gente sempre utilizou a palavra perfeito. E quando você começa a pensar em V1, V2, V3, significa que não é perfeito, né? Primeiro ponto também é a gente começa a falar assim, não, tá bom. Né? Pensando numa escala de 0 a 10, a V1 é nota 8, a V2 é nota 9 e a V3 é 9,5, né? Ou 10 que seja. Mas na verdade não, gente. Se a gente realmente quer trabalhar de forma rápida, né? E trazer novidade para o consumidor e estar escutando o que ele está falando, né? E eu vou falar um pouco sobre rapidez depois. A V1, na verdade, o que acontece? A V2 só existe porque a V1 é ruim, tá? E outra coisa que é importante, que a gente nunca quer escutar críticas ruins, a gente sempre usa até o nome construtivo, porque não quer falar que é negativo, não. Que eu tento sempre falar para o time, a gente precisa do que é a crítica negativa. Por quê? Senão a V2 vai ser tão ruim quanto a V1, porque ela não vai estar indo em direção ao que o consumidor realmente quer. Então, escutar a crítica negativa vai fazer com que a V2 seja realmente melhor do que a V1 e não só mais uma versão. E sobre agilidade, que eu sempre brinco com eles, é o seguinte, tirando esse perfeito da cabeça, imagina que para passar de ano você tem que tirar nota 6, né? Se você tem que tirar nota 6, a V1, você deveria estar na dúvida se ela tiraria nota 5 a 7. Né? Pode ser que ela repita de ano, ou se passar, vai passar raspando. Não é que você tem certeza que ela está bem. Porque senão, o que acontece? Significa, se você já está indo ali com uma V1 que é nota 8, né? Significa que você passou muito tempo, né, melhorando ou polindo ali uma ideia que pode ser que o consumidor mande para o lixo no dia seguinte. Então a melhor coisa é, quanto antes você entregar para o consumidor, né, mais rápido ele vai poder te dar o feedback, se é isso que ele quer ou não. Porque imagina você gastar, né, 3 meses a mais, 6 meses a mais, às vezes 1 ano a mais, para depois o consumidor falar, não gostei desse produto, não era o que eu queria, você me entendeu errado pelas pesquisas, e aí você tem que jogar esse 1 ano de trabalho fora. Então é importante, nem que você tenha que jogar 3 meses de trabalho fora, é melhor jogar 3 meses de trabalho do que jogar 1 ano de trabalho fora. Pegar esse aqui agora. Indo nessa questão de velocidade, tá? Quando a gente foi lançar, quando a gente lançou IaaS, na verdade, a gente tinha colocado uma data, que a gente ia lançar a cada 3 meses. Então, era 30 de agosto, a gente tinha que lançar sim ou sim, né? E muita gente internamente começou a questionar, mas, pô, você não está pensando no consumidor, então. Você está pensando no seu prazo, né? Você é prazo-centric, não é consumer-centric. Porque se você estivesse pensando no consumidor, você ia fazer um produto melhor de acordo com o que o consumidor está pedindo. Mas não, gente. Na verdade, você não sabe o que o consumidor está pedindo. Então, o quanto antes você lançar, mais rápido o consumidor vai poder te dar o feedback de fato. E o feedback acontece, acho que essa é uma coisa importante. Eu vou trazer um outro aqui, quer ver? O que estava no backlog. Por que é super importante a gente lançar, tá? Essa questão de prazo, né? De o quanto antes você colocar na mão do consumidor. E aí agora eu vou desviar um pouco do assunto e já volto. Tem um caso muito famoso que, né, é divulgado pela Netflix, que eles perguntavam, o que você quer assistir? Isso no começo da Netflix, né? O que você quer assistir? E era algo que não ia ser publicado, era só para a Netflix gerar conteúdo para eles mesmos, né? E aí muita gente respondia, pô, eu quero ver um documentário sobre A, B ou C, ou eu quero ver esse filme que é considerado um filme mais cult, né, um filme mais para pensar. E aí o que aconteceu? Toda vez que a Netflix disponibilizava esse conteúdo, o consumidor ia lá e assistia uma comédia, um filme de ação, né, um filme romântico. Então o que acontece? As pessoas, quando elas tentam colocar a intenção delas, elas não necessariamente falam a verdade. E não é porque elas querem mentir. Muitas vezes é porque a gente mesmo faz isso. O que você gostaria de fazer no futuro? Todo mundo fala, eu vou estudar mais, vou fazer um monte de coisa diferente, que quando você chega naquele ano, você não fez nada daquilo que você tinha pensado em fazer. Então, quando você faz pesquisa de intenção, né, por mais que você ponha o produto na mão e fala, você compraria esse aqui? Você acha que pelo sabor dele, nesse custo, né, todas aquelas pesquisas que quem trabalha aqui com bens de consumo, ou mesmo com
que faz pesquisa, faz esse tipo de pesquisa, o consumidor não, faria, e a gente sabe que aqui no Brasil o consumidor ainda é mais positivo do que no resto do mundo. Então, assim, a gente precisa começar a ter mais acesso ao que a gente chama de, né, o last mile, a decisão final do consumidor ali. Então, de fato, a gente só vai saber na hora da verdade. A hora da verdade, para a Netflix, era a hora que a pessoa apertava o play ali, né? Se ela apertava o play no documentário, se ela apertava o play no filme de comédia romântica, por exemplo. Pra gente, no nosso caso, quando eu estou falando de um produto físico, a hora da verdade é se o cara se o consumidor está comprando o produto na loja, no restaurante, assim por diante. Né? Por mais que ele fale, gostei, parabéns, né? Era o que eu estava querendo, tirou, de repente, o açúcar que eu não queria do produto, falar um pouco mais do produto depois. Assim por diante, não adianta nada se ele falar que é excelente, mas pra gente a hora da verdade é se ele realmente vai consumir aquele produto ou não. Então, por isso que quando eu falo sobre colocar na rua o quanto antes, é justamente por isso. Né? E aí, o que eu posso falar para vocês, por exemplo, a gente lançou 3 sabores. Tá? O sabor que pelas pesquisas tinham dado, que seria o sabor campeão, é o sabor que a gente lançou 3, ele está em terceiro. Né? E o sabor que a gente... Teve um dos sabores, que foi o laranja, que a gente estava na dúvida se a gente ia lançar ou não. Porque a gente sempre fala sobre perfeito, sobre great taste, e para aquele pequeno mundinho de pessoas, né, ou para os consumidores também, os poucos consumidores que a gente testou, estava todo mundo assim, tá, esse aqui é um sabor bom, mas não é excelente. Né? E é o que está performando melhor depois que a gente lançou no mercado de fato. Então, na hora da verdade, a gente quase perdeu de lançar o melhor sabor do nosso produto se a gente tivesse ido pela pesquisa e não ido pegar o feedback do consumidor na hora da verdade. Eu tenho um outro exemplo que eu vou falar bem rápido. A gente também estava desenvolvendo a questão de rótulos, né? E a gente falou assim, não, esse rótulo aqui da forma como está indo não é o que a gente gostaria. Né? Desculpa, é o tipo de rótulo que a gente quer, mas ele ainda não está pronto. Então vamos com esse outro aqui que já está mais próximo de um rótulo final, mas depois a gente muda para o outro rótulo, porque a gente precisa gastar mais tempo desenvolvendo o rótulo. O que a gente fez para tomar a decisão? A gente pegou os 2 rótulos, jogou no Facebook e perguntou, qual que vocês gostam mais? Em 3 dias a gente teve 3.000 votos do consumidor. Então, assim, para pesquisa também, gente, você pegar uma pesquisa com 3.000 pessoas respondendo, seria uma pesquisa cara. Eu vou falar para vocês, a gente não gastou nem R$300 com essa pesquisa. Literalmente R$300. A gente utilizou... E outra coisa, quebrar processo, né? Como era para fazer isso de forma rápida, a gente pagou isso com cartão de crédito. Pessoa física, depois pediu reembolso. Então, foi algo que a gente decidiu fazer de uma forma muito rápida. 3.000 pessoas responderam. Por surpresa, eles escolheram aquele rótulo que ainda não estava mais longe do que a gente acreditava ser o rótulo ideal, mas eles sim falaram, não, a gente prefere esse rótulo. Então a gente praticamente, se não tivesse feito esse teste, ia de novo ter colocado na rua algo que não era o que o consumidor preferia. Tá? Então foi algo que foi muito rápido. Aí outra coisa, quando vocês falam 3.000, aí vocês falam assim, mas 3.000 pessoas porque vocês colocaram isso no Facebook da Coca-Cola, né? Não, gente, a gente colocou isso 10 dias depois de ter lançado a marca Yas. A marca Yas não está vinculada à página da Coca-Cola, a gente colocou isso na página de Yas, a gente só fez um boost via ferramentas que tem disponíveis e tiveram 3.000 respostas. Então, sem link nenhum por ser um produto da Coca-Cola. Então, assim, independente de qual é o tamanho da empresa, você consegue fazer isso. Tá? Bom, que eu já falei um pouco sobre testar e aprender de forma rápida, ser consumer-centric. Que mais que eu vou falar aqui? Acabei já falando, tarefas versus cronograma. Acho que esse aqui eu entrei bastante com vocês. Esse aqui acho que é interessante, que eu falei um pouquinho já. A transformação das demais áreas. Essa é outra coisa que é interessante, gente. Como a gente está trabalhando com essa metodologia, o nosso time é 100% dedicado. Então a gente tem tempo para fazer tudo o que precisa ser feito. Os outros times, né, as outras áreas, eles continuam no dia a dia, né, continuam tendo as suas tarefas normais, continuam tendo os processos que sempre tiveram.
Só que uma das coisas que está acontecendo é, primeiro, eles estão super engajados, que, assim, estão muito, muito empolgados em querer fazer isso acontecer, fazer dar certo esse experimento dentro da Coca-Cola. E segundo, o que aconteceu também? Tiveram áreas que às vezes a gente precisava de ajuda e não necessariamente a gente estava seguindo os protocolos ou os processos deles. E aí eles ficavam muito na dúvida de como fazer, se deveria ser feito ou não. E aí lembra que eu falei para vocês sobre a responsabilidade do time? O time tem que resolver aquela tarefa, tem que entregar aquela tarefa, independente de como ser feito. Então eles começaram a procurar alternativas, e às vezes até não envolvendo as áreas internas da Coca-Cola, né? O que isso acabou acontecendo? Todo mundo começou a se transformar, a repensar. E o que as áreas começaram a ver é que muitas coisas que tinham sido estabelecidas como processos e eram inquestionáveis até pouco tempo atrás, eles próprios, quando pararam, fizeram um workshop interno na área deles, começaram a ver que não precisariam seguir o processo da forma como eles estavam fazendo. Então, eu acho que as demais áreas, a gente não só conseguiu engajar para querer trabalhar e ajudar a gente, mas a gente também está mudando os processos normais da área dele. Então, por exemplo, tem processo que foi alterado que é para processo de inovação que segue o ritmo normal, né, de stage and gates ali, que tem gate ainda. A gente continua trabalhando com as duas metodologias, né, tanto a Lean quanto com stage and gates. Então, não beneficiou só o time que está trabalhando com a esteira, que está trabalhando com a metodologia Lean, mas a gente está beneficiando o resto da companhia como um todo. Então a companhia como um todo vai passar a ser mais ágil, vai começar a entregar de forma mais rápida. Então acho que essa transformação que a gente está fazendo é um dos legados, que às vezes passa desapercebido, porque acontece para fora, né? Significa que eu vou entregar, na hora que você for computar, quais foram as entregas do time, né? Muitas vezes pode passar assim, pô, entregou esse lançamento, né? A gente entregou o lançamento IaaS, ou entregou uma parceria que a gente fez também com uma solução digital, menciono daqui a pouco, mas o que a gente às vezes deixa de computar é, e aqueles projetos que antes demoravam 18 meses e agora estão demorando 15 meses, porque teve um processo que foi alterado na outra área em função da esteira que está trabalhando com a metodologia Lean. Então a gente está transformando a companhia como um todo. É óbvio, é sempre em passos pequenos, isso começa de uma forma menor e vai crescendo. Né? Que mais aqui? Eu vou trazer outra aqui que está no backlog e colocar no ganhos percebidos, indo com essa transformação das demais áreas. Gente, tem muita coisa que nem a gente no próprio time às vezes percebe, tem que parar, pensar um pouco. Aquela mesa ali, né? Em geral, a Coca-Cola não trabalha com essa mesa quadrada ali, né? A gente tem um outro esquema de mesas, é open space, mas não é dessa forma. Aqui a gente praticamente senta quase todo mundo um de frente para o outro. E ali nessa mesa a gente tem o estagiário, o jovem aprendiz, tem gerente sênior, tem eu que sou o diretor da área, sento ali naquela mesa também. O que isso traz de ganho? A gente traz informalidade e a gente começa a tomar decisão de forma muito mais rápida. Porque imagina o seguinte, na maioria dos casos, quando um gerente quer decidir pelo cenário A ou cenário B, porque mesmo não é fazendo de forma rápida, tem várias opções. O que você faz? Você vai preparar um material para você apresentar, por exemplo, pode ser para o seu diretor, para a sua diretora, para conseguir aprovação, né? A minha sugestão é que a gente siga o caminho A, mas existe o B e o C. E para você fazer essas sugestões, em geral, você sempre tem que ir muito bem preparado, porque aí o chato do diretor pode perguntar, não, mas e isso, e aquilo, e não sei o quê, e pode fazer N perguntas, e para você não parecer que você foi raso, despreparado, você começa a fazer um monte de trabalho de backup, começa a fazer uma apresentação gigantesca, né, de 100 slides, para tomar uma decisão muito simples. Nessa mesa aqui, né, tá aqui, desculpa, o que acontece? As pessoas estão conversando ali entre elas, e às vezes está todo mundo escutando todas as conversas que a gente está tendo. Então aí a pessoa vira e fala, você concorda com isso? Fala, concordo. Pronto, foi ali, já foi tomada a decisão. Em vez de ter que parar, preparar um material, se backupear, a decisão já foi tomada ali de forma muito mais rápida. Né? E no caso, se precisar ainda de informação adicional, você pode virar e falar assim, faltou isso daqui, ainda para ter certeza, né, ou para tomar essa decisão, eu queria mais essa informação. Mas aí já é uma informação, a pessoa não precisa ficar tentando imaginar quais são as 10 dúvidas que a diretoria ou a vice-presidência vai ter para já ir backupeado. Né? Então, e aí a gente corre muito mais riscos também, né? Porque como tudo é feito ali de forma rápida, né?
Quando você vai apresentar que você vai correr um risco numa reunião, em geral você já prepara todos os cenários, plano B, C, D, E. Então significa que você praticamente não está correndo risco, né? Você simplesmente tem caminhos alternativos para garantir que nada daquilo dê errado. Como aqui a gente está tomando muita decisão de forma muito mais rápida, sem ficar fazendo N cenários ou, né, N backups, a gente acaba tomando mais risco mesmo e vendo o que acontece de fato, né? Então, acho que isso aqui são ganhos que passam desapercebidos pela gente. Bom, deixa eu passar agora mais um. Qual que foi a entrega do nosso primeiro ciclo? Tá? A entrega do nosso primeiro ciclo, a gente teve 2 entregas, na verdade. Eu vou falar mais de uma aqui, que foi uma entrega de um produto físico. Tá? Então, a gente lançou IaaS, né, que é o que a gente chama de um refri natural. Né? E o que era que o consumidor vinha falando para a gente quando a gente foi entrevistar ele, ou que a gente, né, ia conversar? A gente, às vezes, ia para a rua, sem, né, simplesmente para conversar com as pessoas. Sabiam que tinham ali algumas pessoas que sempre se reuniam, a gente ia lá, começava a conversar, entender, né, um pouco mais deles, fez entrevistas indo na casa do consumidor. Então, de N formas, a gente tentou entender um pouco mais. E aí, algumas das coisas que eles falavam sabor é importante, mas a gente quer ingrediente natural, né? A gente não quer açúcar nem adoçante e a gente não quer conservante. Então a gente lançou esse produto e acho que aqui o interessante foi, esse aqui, para ser super transparente com vocês, foi um projeto híbrido. Tá? Por quê? Ele já existia no pipeline de inovação da Coca-Cola antes da gente começar com esse time, só que ele ia ser um projeto que demora ali dos seus 15 a 18 meses. Obrigado. Que demora dos seus 15 a 18 meses para o lançamento. Na hora que a gente incubou ele dentro da esteira de refrigerantes, a gente reduziu pela metade o prazo normal que a gente entrega um projeto. Tá? E aí com isso, por exemplo, a gente teve que fazer coisas super diferentes. Né? Exemplo, a gente produz um co-packer. Né? Se vocês pegarem aqui a embalagem, vocês vão ver, não é produzido dentro de uma fábrica do sistema Coca-Cola. Ele é produzido fora. Porque a gente precisava de alguns capabilities que a gente não tinha hoje, né? Ia precisar de investimento. Agora, lembra aquilo que eu falei para vocês sobre ser rápido, correr risco e ser pequeno? Né? Então a gente está lançando, obviamente é num tamanho muito menor do que quando a gente faz um mega lançamento da Coca-Cola. Né? Se a gente fosse esperar para fazer isso internamente, ia ter que ter investimento de CAPEX, né? Então eu ia ter que investir em linhas de produção. Né? Imagina se eu faço tudo isso e o projeto não dá certo. Né? Eu ia ter gasto 1 ano a mais, eu ia ter gasto investimento em linhas de produção, né? Para alguma coisa que pode ser que não dê certo. Então a gente mudou totalmente a forma de pensar e reduziu pela metade. E agora, isso sempre dá para evoluir. Se a gente reduziu pela metade no ciclo 1, que a gente, como eu falei para vocês, né, foi um projeto híbrido, então não é que ele começou do zero e foi lançado em 3 meses, para o ciclo 2 agora, a gente literalmente vai sair do zero para em 3 meses fazer um lançamento. Isso significa que a gente vai lançar 6 vezes mais rápido do que a média da companhia, da média dos produtos da companhia. Então, trabalhando, assim, se alguém se pergunta se dá para fazer com produto físico ou não, minha resposta é dá. A gente vai fazer agora, até o final de agosto, né, algo que está sendo 6 vezes mais rápido do que sempre foi feito. Tá? E outra coisa que a gente entregou também, lembra que eu falei para vocês, uma solução digital. Então a gente também, outra coisa, entendendo que a gente não tem que construir tudo do zero. Então a gente fechou uma parceria com uma startup, que é a Remeli, que é um site que fala sobre receitas, sobre conteúdo de receitas mais saudáveis, que com isso vai fazer com que a gente também se aproxime mais desse consumidor, se aproxime mais de entender o que de fato ele está fazendo. Que ali tem toda uma sequência que vai desde a pessoa escolher uma dieta até gerar uma lista de compras e comprar de fato. Porque lembra que eu falei para vocês, né? Para a gente o mais importante não é só ela falar que ela gostou daquela dieta, por exemplo. Ela está comprando aquilo ali, o que ela está incluindo na lista de compra dela ou não. Porque uma coisa é a intenção, outra coisa é o que ela faz de fato. E a gente só vai saber o que ela está fazendo na hora que ela estiver comprando alguma coisa. Né? Então, acabei falando já rápido desse daqui, da redução de prazo. Falar desse daqui.
Acho que uma questão que perguntam é, então é possível, né, fazer a migração do offline para o online, né, de transformar a empresa numa empresa digital? Eu acho que não é a migração da companhia do offline para o online. Na verdade, é uma integração que a gente precisa fazer, né? É começar a pensar de forma diferente, né? Porque, por exemplo, a gente utilizou toda a metodologia, né, a metodologia Lean, para lançar IaaS, que é um produto físico, que é utilizado pelas companhias digitais, né, pelas startups do Vale do Silício. Então, mais do que a gente falar, pô, então agora, né, se é uma esteira que vai trabalhar com metodologia Lean, vai trabalhar com metodologia Agile, ela vai entregar soluções digitais para o consumidor simplesmente. Não, a gente está entregando as duas coisas. A gente está entregando tanto solução digital quanto solução física. Tá? Então, acredito que o principal é a integração. Coisa que a gente já está vendo até mesmo no Vale do Silício, né? Quando a gente vê empresas começando a própria Amazon, que agora tem a Amazon Fresh, ou quando você começa a ver o Walmart, que era do mundo offline, que tem o Pick and Go, né, que você compra online e depois passa na loja para pegar, então passa ali pelo mundo físico. Então, cada vez mais eu acho que não é simplesmente que a gente vai transformar tudo em digital, o que a gente vai acontecer, a gente vai integrar o que é o offline com o online, né? Então vai ter essa integração. E o mais importante nessa jornada de transformação digital é ter esse mindset, é ter essa cultura digital, essa forma de pensar diferente. Desafios, né? Vou pegar. Desafios. O que eu vou colocar aqui? Sempre vai ter pressão de fora, tá? Então, uma das coisas, como eu falei para vocês no começo, quando as coisas começarem a dar certo, vão pedir para vocês acelerarem, né, e fazerem grande. Minha sugestão para vocês é vá num ritmo onde você possa continuar errando, tá? Não decida fazer algo de forma muito grande, porque se for grande e você errar, isso pode enterrar o projeto de vocês. Então, de repente, você vai lá, né, fez o ciclo 1. Pô, o ciclo 1 deu certo, né? Quando a gente lançou, todo mundo ficou feliz. Quando eu mostrei aqui para vocês, desculpa, a Gemba, quem vem aqui no fundo ali tem o presidente da Coca-Cola Brasil e alguns vice-presidentes. Então, por exemplo, nessas reuniões vem o presidente da Coca-Cola Brasil e está participando com a gente, então ele ficou super entusiasmado, né, parabenizou o time como um todo. Então você fala, pô, agora eu vou fazer massivo, né? Não, minha sugestão é continue indo, obviamente faça um pouco maior no segundo ciclo do que foi o primeiro, mas ainda tem chance de errar. O problema de você fazer massivo e errar grande é que você pode enterrar o projeto, né, esse programa como um todo, esse experimento. Porque é uma transformação, gente. A chavinha não vira da noite para o dia. Mesmo a gente, internamente, no time, que foi um time selecionado já pensando de forma diferente, tem todas as ferramentas ali. A gente tem os nossos personal trainers que ajudam a gente a seguir a metodologia correta. Mas todo mundo, né, foi treinado durante anos, né, e foi recompensado durante anos a trabalhar com a metodologia antiga. Então, uma coisa que eu falo que é até engraçado, às vezes quando eu estou puxando o time, né, aquela questão do rótulo, teve algumas outras questões aqui, que às vezes eu tinha que puxar, gente, vamos fazer isso de forma mais rápida, vamos fazer diferente, vamos fazer assim, assado. Os argumentos que muitas vezes eram colocados são os argumentos que são considerados a forma de pensar correto pelo resto da organização inteira. Então, a gente está em transição, como time ainda. E não dá para falar que também essas pessoas, né, quando a gente ainda está virando a chavinha, elas estão erradas. Não estão, porque se elas voltarem, por exemplo, para o base business, eles continuam trabalhando dessa forma, né? E eu acho que, na verdade, tem espaço para os dois. Eu acho que a gente vai ter que sempre coexistir. Tem parte do negócio que a gente vai continuar trabalhando de uma forma como a gente trabalhava, obviamente evoluindo, e como foi mencionado ali o VUCA, né? Tem coisas que a gente não sabe qual é o futuro e a gente vai precisar trabalhar cada vez mais de forma ágil, de forma agile, com a metodologia Lean, para entregar isso. Se preocupar com a burocracia e stakeholders externos, porque por mais que a gente esteja, e aí no nosso caso aqui, né, seja uma startup pensando de forma diferente, ainda assim a gente está dentro de uma organização, então entender como que a gente consegue fazer que isso seja algo melhor, né, e não se torne uma barreira para a gente. Então, gerenciar toda a burocracia que existe, não só da empresa, como fora da empresa, né? Seja com os nossos fornecedores. A gente teve N casos que a gente precisou conversar com os fornecedores.
né? Os próprios fornecedores não acreditavam. Quando a gente chegava e falava assim, olha, vamos quebrar esse paradigma. Eles vinham para a gente e apresentava dentro das regras antigas da Coca-Cola. E aí a gente fala assim, não, vocês não entenderam. Né? A gente vai quebrar essas regras. Né? Eu quero que seja dessa forma. Então, e aí a gente, por exemplo, brifou, eu falava, uns 5 fornecedores. Só 3 trouxeram da forma que a gente queria, porque 2, na verdade, não é que eles fizeram errado. Eles só simplesmente trouxeram respeitando todas as regras que a Coca-Cola sempre impôs para eles. Né? Então é uma questão que a gente tem que transformar o todo. Né? Não é transformar só o time ali, a gente tem que transformar todo o ecossistema que a gente tem em volta da gente. Gente, está acabando aqui. Como eu sempre falei para vocês, né? A gente nunca termina, sempre fica coisa no backlog. Aqui ainda foi melhor, eu fui um pouquinho melhor, que tudo o list pelo menos eu acabei, sobrou só coisa do backlog. O próximo passo é para a próxima palestra, a gente começar a trazer coisa para cá. Mas queria falar para vocês alguns pontos que eu acho importante. Primeiro, suporte executivo, né? Com um escopo bem definido, que isso vai garantir a autonomia do time. Tá? Então assim, o suporte de longo prazo, com sabendo exatamente qual é a direção, qual que é o pico da montanha, vai garantir que vocês tenham a autonomia necessária para tomar decisão, sem ter que envolver a alta liderança todo o tempo. Outro ponto aqui, que eu acabei de mencionar, mas vale a pena frisar, não é sobre migrar do offline para o online, é sobre integrar as duas partes, e tem riqueza dos dois lados. Tá? Acho que essa é outra coisa importante. Mesmo naquela Gemba lá, que a gente falou que a gente não recebe... Né, ordem da liderança, na verdade eles têm muita experiência. Então também toma cuidado para não simplesmente falar assim, como agora a gente não tem gate meetings, né, é só simplesmente mais informativo, a gente vai desconsiderar. Não, porque muita coisa que eles estão passando ali, a maioria na verdade é muito válido. Então essa integração do online com o offline. E por último, o foco em fazer acontecer as coisas. Tá? Eu acho que a gente tendo as regras claras e com isso tendo possibilidade de saber onde a gente pode errar ou não. E a gente só vai acertar com o consumidor se a gente fizer e entregar para eles. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado, pessoal.